Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco também, meia-noite, mais de 2 anos no ar, debatendo, informando, conversando, da maneira que você gosta, em destaque os assuntos principais da semana. Sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E de Diante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. 3 endereços, Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55. Em Botafogo também, em Pinheiro Guimarães, 45A. E em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Em nome de Diante Automecânica e também REN TV, vamos começar a rolar a bola aqui no Max Sport. Deixa de papo furado, direto, olha quem está com a gente hoje, direto da Bélgica, Paulo César Oliveira, a volta do grande Carlos Borges, fazendo falta ao programa, não com essa camisa, logicamente, mas está de volta, meu querido Ursão do Vral, a beleza de volta da mulher gato, nossa Luciana Campos, lembra o seriado do Batman dos anos 70 e o equilíbrio do programa, né? Ele é o cara mais equilibrado, com bom senso, Jorge Ramos. Já deve pintar no pedaço nosso querido Valdir Luiz, o Bocão está de folga, o nosso brilhante Odair Júnior também, como também o Cláudio Afonso. É um time que a gente escala, muda, vai, mas estamos sempre aqui juntos para levar o melhor para você. E você já sabe, abrindo o programa, nessa primeira hora, é o basquetebol. E quem sabe tudo de basquetebol para os amantes da bola laranja é Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E chegamos ao final do primeiro turno do campeonato da NBB, profissional de basquetebol adulto masculino. E as 8 melhores equipes do primeiro turno se qualificaram para disputar a Copa Super 8. A equipe de Franca, que terminou em primeiro lugar, jogou neste último domingo contra a equipe de Caxias do Sul e foi derrotada na prorrogação pelo placar de 91-88. Franca teve um sério problema com 5 ou 6 jogadores no protocolo do Covid, mais o técnico Elinho Rubens, que também não pôde participar da partida. Franca, que terminou em primeiro lugar, agora está fora da Copa Super 8. Já no último sábado, o Flamengo, segundo lugar na competição, jogou contra a equipe do Paulistano, 7º colocado, e venceu por 71-68. Não foi uma boa partida de nível técnico, com muitos erros de arremesso de 3 pontos e erros de fundamento, mas o Flamengo se superou depois de estar perdendo de 13 pontos e no final conseguiu a vitória. No último sábado também tivemos a equipe do Minas Tênis Clube, que terminou em terceiro lugar no turno, contra a equipe da Unifacisa e acabou vencendo por 88-84, numa partida onde o americano Johnson do Minas Tênis Clube fez a diferença nos últimos segundos do jogo. Depois de estarem ganhando de 12, 13 pontos, permitiram a virada da Unifacisa. Mas Johnson, fazendo cestas importantes no final dos últimos segundos, conseguiu dar a vitória ao Minas Tênis Clube. Já a equipe do São Paulo, que terminou em 4º lugar no primeiro turno, jogou contra Bauru e depois de estar perdendo por 17 pontos no segundo quarto, virou o jogo no terceiro e no quarto quarto, e ganharam por 78-73, com uma grande atuação de Marquinhos e de Tyrone, seu ala pivô americano. Hoje, logo mais, teremos Minas Tênis Clube contra Flamengo pela semifinal e Unifacisa contra Caxias do Sul. Os 2 vencedores farão a grande final no sábado, que qualificará para a próxima Champions League das Américas. O vencedor já tem vaga garantida na próxima Champions League, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer esta semana e no próximo sábado. Um grande abraço e nos veremos na próxima terça-feira aqui no Max Sport. Tchau, tchau.
Valeu, Bigu! Seja bem-vindo de volta também, depois de 2 semanas de folga. Biguzinho voltando, com muitas imagens, com muita informação e também opinião com basquetebol. Saindo do basquetebol, saindo das quadras, vamos para o E-Games. E quem sabe tudo de E-Games, esse quadro dá o que falar, que ele conhece e conhece muito o marido da Dona Ilana, o nosso Paulo Bizarro. Fala, Paulinho! Olá, amigos do Max Sport, muito boa noite. Chegando com aquela dica de games, aproveitando ainda as promoções de final de ano, que no site da PlayStation vão até amanhã, 19 de janeiro. Você pode aproveitar incríveis títulos com até 75% de desconto. Entre eles eu separei, que eu estou num clima meio Star Wars hoje. Estou assistindo Boba Fett, The Mandalorian, duas séries espetaculares, vale a pena assistir na Disney. Mas vamos agora a Star Wars Jedi Fallen Order na sua tela. Trust no one. Trust only in the Force. E a galera do PC também tem muito título bacana em promoção, mas separamos um que alucinou a galera em 2018, um jogo viciante, Dead Cells, baseado meio parecido com Castlevania, mas esse jogo é sensacional. Você morrer ou perder não é ruim, é bom pra caramba, porque você pode aperfeiçoar seu jogador para poder passar mais fácil pela fase ou derrotar inimigos mais poderosos. Na sua tela, Dead Cells, um jogaço. No mundo dos esportes, essa semana temos dia 22 de janeiro a volta do CBLOL, começando pelo clássico Loud e Fúria. Estaremos juntos. Falando de esportes e competição, vem aí o Mundial do mais popular de todos. O Campeonato Mundial de Free Fire está confirmadíssimo pela Garena a partir de 14 de maio a 18 de maio em Singapura. Lembrando que dessa vez teremos 2 representantes que se classificam para o Mundial através da LBFF 7, que começa dia 5 de fevereiro e a gente vai acompanhar tudinho por aqui. O campeão da LBFF vai direto para a final do Mundial e o segundo colocado disputa dia 14 de maio na estreia, já a sua vaga para as finais também. A gente vai acompanhar tudinho por aqui. Gente, eu vou ficando, tá terminando o programa e eu desejo a todos uma ótima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau! Tchau, Paulinho! Sempre arrebentando, sempre bom ter Paulo Bizarro com a gente aqui no Max Sport. Beirinha, meu querido Bira, o marido da dona Verusca, o papai da Luísa, bota os meus mosqueteiros na linha. E agora, eu ia falar nossa rainha, não, a nossa mulher gato, que ela com esse óculos lembra a mulher gato dos anos 70. Só eu, Borges e Jorge Ramos vivos. O Paulo é muito novinho, não pegou, era pequenininho ainda. O Valdir, com certeza, o Valdir era do tempo da televisão preto e branco, ainda antes de ser inaugurada, inventada. Quero agradecer também uma nova integrante na equipe de produção, a nossa Érica Pereira, com a gente também, ilustrando cada vez melhor o programa Ganhando Corpo. Érica, querida, seja muito bem-vinda. Lulu, agora você não é a única mulher no programa, hein? Sem ciúmes, hein, Lulu? Sem ciúmes. Com certeza, Érica, muito bem-vinda, que ela seja muito bem-vinda, que venham mais mulheres. Tá certo, então, é isso aí. Vamos em frente, então, abrindo o programa, depois do basquete e do E-Games, eu quero saber do meu querido Paulo César Oliveira, se temos novidades, ainda não as brasileiras, mas pelos campeonatos europeus, já que você está na Bélgica, como eu digo sempre, o programa não é fraco, não, direto da Bélgica, Paulo César Oliveira, nosso querido Paulinho. Fala, Paulo. Bom, Mazela e amigos, realmente uns campeonatos com grande motivação e destaque para o campeonato inglês, a Premier League, que teve a estreia de Filipe Coutinho participando pela equipe do Aston Villa.
Aston Villa que está mal na tabela, que ocupa a 13ª posição, mas obviamente a tentativa com o reforço de defesa é melhorar. Pelo menos o primeiro resultado foi positivo, não pode se deixar de dizer. Perdia por 2-0, o Felipe Coutinho entrou, ajudou a equipe a empatar o jogo em 2-2 contra o Manchester United, marcou inclusive o segundo gol, que decretou o empate, e nesse aspecto, obviamente, teve uma evolução positiva no seu primeiro jogo. A liderança está nas mãos do Manchester City, que conseguiu uma vitória importante contra o Chelsea, com um gol marcado pelo belga Kevin De Bruyne. Outro importante resultado, o Liverpool venceu por 3-0 a equipe do Brentford e, obviamente, fica então na segunda posição, mas com 9 pontos, ou pelo menos 11 pontos e um jogo a menos em relação à equipe do Manchester City. É um equilíbrio, por enquanto, em termos de segunda, terceira e quarta posições, mas com um destaque claro em relação à equipe de Manchester, o Manchester City, que domina o campeonato inglês na Premier League, Marcela. Tá certo, então. Eu queria emendar, já que você falou mais no campeonato inglês do que o espanhol, o italiano, o português, enfim. Mas eu queria emendar, aproveitando que ele citou o Felipe Coutinho, meu querido Jorge Ramos. Eu achei engraçado. O Felipe Coutinho estava esquecido das convocações. Depois o Borges e a Lulu também, por favor, entre no circuito. Ele estava esquecido. Aí ele é contratado pelo Aston Villa e, se não me falha a memória, antes de estrear, já foi novamente convocado e não estava nem jogando legal. Eu acho, não estava jogando, vamos falar português claro. Eu não entendo, Jorge, desculpe, eu não consigo entender. Não, é difícil, né? Boa noite a todos, amigos. É muito difícil, assim, você entender a cabeça de treinador, é complicado. Os treinadores, eles têm alguns jogadores que eles são jogadores que eles consideram jogadores de confiança, gostam do futebol. Ele não está na melhor forma, o Felipe Coutinho, você tem toda a razão, concordo com você. É um bom jogador, não resta dúvida nenhuma. Excelente, eu gosto, inclusive, dele, acho muito bom, mas não passa por um bom momento. Mas a questão de cabeça de técnico, né? Eu me lembro do Paulo Sérgio, que foi campeão mundial em 94. Era um jogador contestadíssimo naquela época, mas o Coutinho levou... O Coutinho não, ali foi o Parreira levou o jogador. Eu me lembro o próprio Coutinho na Copa de 78, o Zico ficava no banco. São assim umas coisas que... Jorge, só para ilustrar, o Bira, me bota no vídeo também, só para ilustrar, você falou do Coutinho, aí a gente começa a conversar aqui no programa. Eu lembro que o Coutinho não levou o lateral esquerdo. Se lembra? O Edinho, para os mais novos, pesquisem a Copa do Mundo de 1978, na Argentina, que é uma mistura de esporte e política, não mudou muito hoje, diga-se de passagem. O Coutinho insistiu com o Edinho na lateral esquerda. Está lembrado disso? Não, estou lembrado disso. Pois é, exatamente isso, essa questão do treinador. Os treinadores, eles cismam com alguns jogadores e gera essa polêmica toda, que é natural que gere. Agora, isso não vai mudar nunca, porque faz parte, né, de todo um estudo, né? O Tite, quando ele convoca o jogador, tem aquilo que ele gosta e tem também todo um estudo que é feito pela comissão técnica, dizendo como é que está o jogador, o que ele pode render dentro do grupo. Ele é um agregador, ele é um jogador que agrega. Isso tudo tem um peso. Então, toda a convocação vão ter alguns jogadores que nós vamos debater sempre e não vamos entender qual o critério até utilizado pelo treinador. Borges, o Jorge sempre lúcido, sempre equilibrado, mas tem algumas coisas que realmente eu não vejo sentido nenhum. Ou seja, o Felipe Coutinho ser convocado agora, como ele lembrou o Paulo Sérgio, que acabou não jogando nenhum jogo na Copa que ele disputou lá com o Parreira. Nós fomos campeões do mundo em 94. Você também é um cara vivido no futebol, um narrador experiente, consagrado. Como é que você vê isso? Bom, boa noite para você, Mazela. Um abraço a todos. Estava com saudade de todos aqui, do pessoal do programa Max Esporte. Eu acho o seguinte, o Felipe Coutinho é uma situação que, como falou o Jorge, que o próprio técnico Tite tem como um jogador que possa resolver o problema para ele. Porque o problema da seleção brasileira é aquele miolo ali. O Neymar não tem nenhum parceiro que ele possa trabalhar e que ele consiga, logicamente,
melhorar o meio de campo da seleção brasileira. E ele tem o Felipe Coutinho, que veio fazendo, antes de 2018, uma boa campanha. Caiu bastante de 2018 para cá e ele está tentando achar. Ele não achou essa peça, né? Não achou essa peça, e é questão que isso não vai mudar, como disse o Jorge Ramos. Não muda de jeito nenhum, porque é uma questão do Tite, que ele acha que o Felipe Coutinho é o jogador que é importante na peça. Se botar ele fisicamente bem, se botar ele em jogo, vai melhorar a seleção brasileira no meio de campo. Ô, Lulu, Luciana Campos, olha só, até agora respeito o Jorge, respeito o Borges, mas nenhuma resposta me convenceu. Não sei se eu tenho que ser convencido também. Mas primeiro, o Borges já me deixou preocupado que não temos um jogador para jogar com o Neymar. Será que o Brasil não tem? Eu fico preocupado. E o cara vem mal há muito tempo. E ninguém falava nele. Ele foi contratado por um time inglês, agora ele é convocado. Tente me convencer, Luciana, por favor. Bom, boa noite, Mazela, boa noite aos meus companheiros, aos telespectadores. Eu acho, primeiro, assim, o Neymar tem que voltar a jogar, né? Porque a gente aí tem no cenário internacional o Vinícius Júnior, que eu acho que talvez o Tite, ao invés de pensar a seleção para o Neymar, talvez tenha que pensar para o Vinícius Júnior pelo que ele está apresentando já há algum tempo. Claro, vão ocorrer oscilações? Vão. Mas o Neymar, até agora machucado, por enquanto, vamos ver como é que ele volta depois de se recuperar. Enquanto isso, o Vinícius Júnior está voando, literalmente voando, isso não tem de agora, pelo menos uns 5 meses aí. O que me preocupa, assim, claro, você tem todo o estudo, o próprio Tite fala sobre isso, mas quando ele dá uma justificativa de não convocação do Firmino, ele usa argumentos que, para mim, pelo menos, seriam totalmente aplicados ao caso do Coutinho. Ele foi questionado por que não foi chamado o Firmino, e aí ele fala que o Firmino não foi chamado porque eles fizeram uma linha, né? A equipe dele fez uma linha que o Firmino mais se machucou, mais ficou fora dos jogos, mantém uma irregularidade que não seria interessante chamá-lo. Ora, a mesma coisa acontece com o Felipe Coutinho, pelo menos nesse momento. Então, assim, me parece não, o Tite tem evidente um modelo em que ele estuda, isso tem que ser respeitado, só que, assim, existem coisas que acontecem ao redor. Um deles é o Vinícius Júnior. O próprio Borges traz aqui o Neymar. Mas será que o Neymar vai estar ali voando, jogando como o Vinícius Júnior? E aí vamos pensar a seleção voltada para o Vinícius Júnior ou para o Neymar? Ou o Tite vai ter coragem de tirar o Neymar, que não está jogando bem? Não vai, mas ele não tem vai que tirar garantir o nunca. resultado. Não vai tirar nunca. E a questão do Vinícius... O Vinícius Júnior, Luciana, joga num setor completamente diferente que o Neymar. O Neymar joga muito mais centralizado e precisa de companheiro ali no meio e que auxilie, né? Que façam auxílio a ele no meio de campo da seleção. O Vinícius Júnior está arrebentando, mas joga numa faixa de campo completamente. Ele não vai tirar o Neymar. Ele não vai tirar o Neymar. Como é que ele vai tirar o Neymar? Pois é, mas aí a gente complica. Aí, gente, é aquilo, assim. Aí ele começa, eu tenho os meus jogadores medalhões, que é o Daniel Alves, que eu também não entendi por que ele chamou o Daniel Alves. Mas tudo bem. Mas aí o cara tem que garantir dentro de campo. Beleza. Eu não sei. Eu não gosto das críticas. O Tite não me convence. Ele faz eliminatórias maravilhosas, que está provando isso. Para mim, é uma modestíssima opinião. O grande responsável, um dos grandes responsáveis pela má atuação do Brasil e a desclassificação da Bélgica, independente, Paulo César Oliveira, o Valdir já fala, chegou agora, da Bélgica tem um belo time, tinha condições de vencer o Brasil, mas o baixo desempenho, eu achei que o Tite sentiu dirigir o Brasil em uma Copa do Mundo. O Tite, para mim, não me convence. Opinião minha, tá? Já vai fechar o bloco aqui. Fecha a opinião, eu vou deixar meu boa noite para o Valdir. Fala, Paulo. Cadê o Paulo? Paulo congelou. Então, Valdir. Mazela, boa noite. Boa noite a todos, ao Paulo, a Luciana, ao Borges, a você, ao Jorge. Vai dizer o seguinte, sobre o Tite. Ele é um Rolando Lero danado. Essa seleção é amigos do Tite.
Se você vê como está convocando jogador que vem jogando mal, que vem vivendo um mau momento. Eles juntou aquela patotinha, aquele grupinho dele, e vai para a Copa do Mundo com essa patotinha. E não vamos arrumar nada, porque futebol é momento. Sempre foi convocado jogadores pelo momento que passam. E tem jogadores que carimbaram a sua vaga na Copa do Mundo por amizade. O Tite é um Rolando Lero, a seleção vai bem nas eliminatórias, mas na Copa do Mundo não vai a lugar nenhum, não tem padrão de jogo. E ele tem que parar com esse negócio de fechar com grupo. Não existe grupo fechado. Existe sim, futebol é momento. E os grandes treinadores, vencedores da seleção brasileira, convocavam jogadores pelo momento. E não sabe? Convocações absurdas. Daniel Alves já deu o que tinha que dar. Thiago Silva já deu o que tinha que dar. Agora convoca o Felipe Coutinho, que vem vivendo um mau momento. O Everton Ribeiro vive o pior momento do Flamengo e agora foi convocado. Olha, o Tite é brincadeira. Parei com ele. Com ele o Brasil não vai a lugar nenhum. Você tem que parar. Deixa eu terminar. Vamos voltar a esse assunto já. Parar com o João Santana, que também fazia grupinho. Sempre falou, João, mas eu tô falando de seleção, rapaz. Volta para mim. Abre para mim, depois... Vira, corta esses caras. Olha aqui, ó. Vamos dar uma paradinha no primeiro bloco do Max Esporte, aqui com a Luciana, com o Jorge, com o Borges, com o Paulo, com o Valdir Luiz e principalmente com você nos acompanhando todas as terças-feiras, 8 da noite e repeteco meia-noite aqui na TV Max. Porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, e também, se você quiser e preferir, desde o primeiro programa até o de hoje, na nossa página no YouTube. Exatamente, TV Max, ou melhor, Max Esporte, bota aí, Bira, Max Esporte, TV Max, você acompanha todos os nossos programas desde o número 1, mais de 2 anos no ar, sempre no oferecimento de Rent TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços, Rua Pinheiro Guimarães, 45A, também na Zona Sul, em Botafogo, Visconde de Caravelas, 55, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Alguma repercussão da convocação da seleção brasileira aí na Europa? Bom, antes de falar nisso, eu peço rapidamente um espaço aqui para falar do campeonato alemão, que continua, como nós atualmente vemos, com o domínio do Bayern de Munique. A equipe bávara foi vencer por 4-0 no Energiestadion em Köln, Colônia, conseguiu uma grande vitória, voltou a jogar bem, depois de ter perdido na última rodada, 3 gols de Robert Lewandowski, que inclusive faz mais gols em relação à artilharia do campeonato alemão, teve o seu principal concorrente, o Borussia Dortmund, vencendo por 5-1 ao Freiburg, obviamente também é um concorrente direto, e uma outra equipe que também está nas primeiras posições, o Bayer Leverkusen, jogando fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach, vencendo por 2-1 a equipe do Bayer Leverkusen, e obviamente também tentando uma das primeiras posições na tabela. O Bayern de Munique lidera, tem 47 pontos ganhos, o Borussia Dortmund vem na segunda com 40 e na terceira posição está a equipe do Bayer Leverkusen, tem 32 pontos ganhos, Mazela. Sem qualquer tipo de dúvida, não há qualquer repercussão de convocação da seleção brasileira, até porque os principais jogadores do Brasil, nesse momento, não são as principais estrelas das suas equipes, com exceção de um jogador que vocês citaram muito bem, que é o Vinícius Júnior. Portanto, os outros jogadores, passam agora de forma quase que secundária, e a convocação da seleção brasileira não chamou muito a atenção aqui no futebol europeu. Um assunto também que eu queria levantar, que já foi falado na mídia, mas não foi aprofundado, eu gosto de falar aqui, a respeito da Supercopa no Brasil, que é o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, fizeram um jogo para badalar, é início de temporada, para valorizar, isso é bem interessante. Só que o Atlético Mineiro ganhou o Brasileirão e ganhou a Copa do Brasil. Ô Jorge Ramos, com seu equilíbrio e com sua ponderação,
Você acha justo o segundo colocado entrar na disputa ou, nessas condições, o correto, o sério ou certo seria dar o título ao Atlético Mineiro, ou o time que ganhou os 2 campeonatos? Olha, Mazela, na minha opinião, o Atlético Mineiro ele é o vencedor, porque ele ganhou as 2 competições. Mas existe um regulamento, e esse regulamento diz que se o campeão da Copa do Brasil for o mesmo do Campeonato Brasileiro, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro vai e entra para se fazer a Recopa. É uma forma de se arrecadar, eu não acho que seja errado, mas me tira um pouco do espírito desportivo, porque todo esporte ele tem ali algumas cláusulas, vamos dizer assim, pétreas, que é o espírito desportivo. O que não acontece. Isso já morreu há muito tempo, há uma profissionalização, é muito dinheiro envolvido, então tem um regulamento. Se tem um regulamento, todo mundo concorda com aquilo, vida que segue, Mazela. Mas a gente pode contestar. Eu acho um absurdo. Fala, Borges. Não, não é absurdo, fala, Borges. Não. O senhor, se fosse diretor de marketing de uma televisão, estava demitido, porque o senhor... Como é que o faturamento começa na Supercopa dos Campeões? Ó. A Supercopa dos Campeões é faturamento. O senhor por isso que eu não sou. Por isso que eu não sou diretor. O senhor é diretor de marketing de uma empresa, aí chega lá, não vai ter jogo, não, nós não vamos ganhar nada, não vai ter bilheteria. Mas peraí, você está falando como passional. Foi exatamente o que eu falei. Está falando com equilíbrio. Nada não. O Jorge está falando com equilíbrio, Borges. O Jorge falou. Equilíbrio o quê? Peraí, equilíbrio. Porque se fosse uma competição, se não fosse visando o lado financeiro, o certo seria o quê? Dar o título. Mas isso vai ser o certo. Seu beabá do futebol. O problema é que a TV Covid perdeu tudo. E agora, como tem essa Supercopa, eles estão valorizando. Eles não têm mais Mundial de Clubes, não tem Libertadores, não tem mais nada. Então, estão valorizando essa Supercopa e a CBF, que é uma entidade comprometida, ela perde esse jogo aí, porque o João tem razão. Se você analisar tecnicamente, teria que dar um título para o Atlético. Mas isso tu tá vendo alguma data para transmitir, papapá. Mas o próprio Jorge falou que se está no regulamento e todo mundo aceitou... Eu sei. É verdade. Mas o Borges... Colocar no regulamento para ajudar terceiro. O Borges, você está criticando o que eu falei. Você está falando a mesma coisa que eu falei, só que você... Entrou numa de chiar, de fazer uma chiação. Não é chiar, não. Você está fazendo isso. Eu falei a mesma coisa que você, só que eu falei que tem um regulamento, foi aprovado. Regulamento e um faturamento. E o pior de tudo, você me demitiu, Borges. E o pior de tudo que você me demitiu. Você me demitiu, seu Carlos Borges. Você me demitiu. Você é fraco de marketing, viu? Imagina o senhor como diretor de marketing. Olha aqui, vou chegar na reunião e dizer, não vai ter jogo não, porque o Atlético é o campeão. Lu, peraí, eu vou botar você, que você é advogada, você é jornalista, você conhece tudo, mas eu queria saber do Paulo, ele pediu uma parte, na Europa é assim que funciona também, não? Exatamente a mesma coisa, é literalmente o mesmo. Quando não há campeão, o vice-campeão entra e o ganhador da taça do país também joga. Esse jogo, ele é fundamental, é o primeiro jogo da temporada normalmente, e acontece sempre, não há ninguém que reclame disso, porque a regra é assim. É isso. Fala, Luciana, fecha esse assunto que o Borges já me demitiu. Fala. Não, eu acho que não tem para onde fugir do que o Jorge falou. Ele falou muito bem. Do ponto de vista desportivo, realmente não faz muito sentido, já que o Atlético ganhou as 2 principais competições. Mas, do ponto de vista comercial, como existe um regulamento, inclusive o PC traz também na Europa, é assim, não tem para onde fugir. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer críticas e nem dizer que realmente não faça muito sentido. Mas, nesse caso, a questão comercial se sobrepõe à desportiva. Isso está claro, inclusive no regulamento. Eu preciso apenas dar um detalhe importante aqui na Europa. Esse ganhador desse jogo, dessa taça, não é o supercampeão. É o campeão, o ganhador da primeira competição, do primeiro troféu. Mas não há essa encheção de bola como fazem no Brasil. É um jogo que vale uma taça. Tá vendo? Tá vendo? É isso. Mas tá certo, tem mais o Borges, o Jorge, o Luciano. Já está explicado porque está no regulamento, que aqui se copia tudo.
Aqui é um país sem memória que se copia tudo que acontece lá fora. Você vê a invasão de estrangeiros aqui. Com a memória. Lá vem ele com a Tá memória. bom, então vamos levantar. Ô, Val, nós já discutimos aqui algumas vezes essa matéria, já discutimos essa pauta aqui no programa. Aqui. Tá bom, o Valdir chegou cheio de graça aí, cheio de. Foi o último a chegar, mas que é o seu primeiro a passar a bandeirada, que ele se enrola, entendeu? Fica na tua, hein? Fica na tua. Eu não entendo, Jorge, que o Borges e a Luciana não participaram de um programa, só o Jorge e Paulo César. Eu estou achando estranho, Jorge e Paulo, quando o Bocão participa, o Valdir não participa. Quando o Valdir participa, o Bocão não participa. Eles têm empreendimento em conjunto, mas eu não sei por quê. Porque eles não participam juntos. Mas, enfim, isso é outro assunto. Eles, quando os dois estiverem juntos, vão explicar para o grande público qual é esse empreendimento em conjunto. Não, vai por aqui. Para por aqui. Olha aqui, ó. Isso que já deu problema, olha só, olha aqui. Esse assunto, essa pauta envolvendo técnicos estrangeiros, que a gente fala, discute, mas vira e mexe, volta a aparecer e volta a ser discutido. Valdir, você fez um levantamento. Agora, sério, vamos tocar essa bola aqui agora. Sério, eu vou fazer um levantamento aqui, quero que o companheiro que eu fiz esse levantamento, voltei aos meus tempos de repórter e fiz um levantamento. Olha só, eu não tenho nada contra os técnicos estrangeiros. Eu só acho que tem muita gente, não é o nosso caso aqui, tem muita gente desmerecendo os treinadores que fizeram história no futebol brasileiro, que merece o respeito, porque com todo respeito a Portugal, que ganhou em termos de futebol? Ganhou uma Eurocopa, foi uma final do Sub-20, que agora é Sub-20, em 91 era juniores, em 91, e ganhou, até em cima do Brasil, técnico brasileiro Ernesto Paulo, e uma Copa do Mundo de 66. Então, eu fiz um levantamento aqui de 2016 para cá, nós tivemos 22 treinadores, até o momento são 22 treinadores de 2016 para cá. Não vou citar nominalmente, que vai demorar muito, mas tivemos 14 técnicos sul-americanos, 14 técnicos sul-americanos e 7 treinadores portugueses. E diria o seguinte, os sul-americanos, eu estou englobando peruano não teve, mas teve argentino, uruguai, paraguai, venezuelano, como o Dudamel, e 7 portugueses. Os portugueses são mais fáceis de você citar aqui. São eles o Inácio Augusto, que foi do Avaí, o Josualdo, o Paulo Bento, o Sapinto, o Antônio Oliveira, o Jorge Jesus, o Paulo Souza e o Abel Ferreira. São os 7. Desses treinadores que eu vou dos 14 sul-americanos, citando o Domenech, o Rueda, o Bausa, o Garega, o Eduardo Aguirre, o Codê, o Miguel Ângelo Ramírez, o Diego da Bove, um monte deles. Desses treinadores estrangeiros, somente 2 ganharam alguma coisa. O Abel Ferreira, 2, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores, e o Jorge Jesus, um brasileiro e uma Libertadores. Então, eu não sou contra trazer futebol treinador estrangeiro. Eu sou contra o desprestígio aos treinadores brasileiros. Porque eu vi uma entrevista do presidente do Flamengo dizendo que o Flamengo só pode ter treinador estrangeiro, porque nenhum brasileiro pode comandar o Flamengo. Então, eu não sou contra. Eu estou mostrando números, história, que os caras não ganham nada, e todo mundo de treinador estrangeiro é o maior do mundo. Bom, então, vamos botar a galera na... Entendeu? Vamos botar o Paulo, o Borges... Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que não vamos menosprezar os treinadores brasileiros. E a Luciana, só uma correção, Valdir. Você falou 14, você falou 22 técnicos, é isso? 22. Então eu vou te ensinar matemática. 14 20. Com 7, 21. Não, é 15, 21, tá certo. Não, calma, 14 com 7, 21. Não, peraí, deixa eu falar. Eu vou corrigir você. Você falou, botou o Domenech como sul-americano. O Domenech não é... Não, botei o Domenech como sul-americano, perdão, por isso que eu fiz confusão. Tira o sul-americano e bota mais o europeu. Eu tiro o português e boto o espanhol. Aí, um erro de digitação. Não, você continua errando, Valdir. 14 sul-americanos, 7 portugueses e 1 espanhol. Aí são 14 sul-americanos, 6 portugueses e 1 espanhol. Agora tá certo. Também continua errado, Valdir. São 22, 14 com 7. Esquece a matemática. Vamos voltar ao assunto. Eu tentei corrigir, você ainda não pegou. Mas vamos em frente.
Luciana, o que você acha dessa colocação do Valdir Luiz a respeito dessa invasão de técnicos estrangeiros e a correspondência a títulos? Eu acho que o Valdir tem razão quando diz da questão de você desmerecer os nossos treinadores. Eu acho que isso é um problema, a história ela é importante, mas a gente precisa evoluir na história. E eu acho que a vinda do Jorge Jesus nesse sentido, ele até trouxe ele chacoalhou os técnicos, os nossos técnicos, o ambiente, que até então estava todo mundo muito acomodado, né? A gente que sempre exportou jogadores, isso não aconteceu mesmo com os técnicos. Com raras exceções, a lei do Vanderlei Luxemburgo, vocês me ajudem aí, não me lembro de outro técnico, certamente existiu que foi para fora, mas também não teve grandes projeções, mas fato é que o futebol brasileiro ele é um pouco resistente às mudanças, e a gente vê isso. Ele na questão do calendário, e quando reproduz mal, que é essa questão aí da Supercopa que a gente tinha acabado de falar. É claro que a gente não pode desmerecer, é claro que a gente não pode deixar a história de lado sem resgatar isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar só olhando para trás, é preciso olhar para frente. O que fez o Jorge Jesus foi esse questionamento para dentro, né? Gente, olha, existem outros modelos, existem outras formas de jogar, que inclusive se casam com o que é o futebol brasileiro. Eu acho que, por exemplo, o próprio Renato Gaúcho, que sempre deixou de lado aquela coisa, estudar para quê, acabou sendo vítima do seu próprio discurso por conta disso, né? Ele tinha um time de 200 milhões na mão, ou até mais, e não conseguiu. E, aliás, o time estava sempre ali disputando e não conseguiu nenhum título. E era considerado um dos melhores técnicos, ou se não o melhor, inclusive para substituir o Tite. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Não esquecer a nossa história, não desmerecer os nossos profissionais, mas, ao mesmo tempo, concordar o seguinte, precisa mudar. Antes do Paulo Borges, fala alguma coisa, o Jorge já fala também, mas, Borges, qual a sua opinião em relação à vinda desses estrangeiros, muito técnico para pouco título, insisto na pergunta, o que você pensa a respeito disso? São os brasileiros também. Tem um monte de brasileiro aí que não ganhou nada. Não ganhou nada. Não ganhou nada. E ficou muito mais tempo aqui no Brasil do que os próprios estrangeiros. Eu concordo em gênero grau que a Luciana falou em relação ao JJ. O JJ ele não fez nada demais, ele só chegou aqui e apresentou um trabalho, porque tem muito... O senhor Valdir sabe disso, porque conviveu em clube e trabalhou como repórter, você também, o Mazella. Não tem muito negócio de passar a mão na cabeça, de treinador bater papinho, achar que é boleiro. Técnico de futebol não é boleiro. Técnico de futebol, diz ele, é técnico. Ele é um estudioso da técnica de futebol. Então, eu acho que os técnicos brasileiros precisam se modernizar para chegar lá. Paulo, para fechar, bom, o Bira já me colocou na tela, o Jorge e o Paulo César Oliveira vão voltar a esse assunto na volta do terceiro bloco, que o programa realmente interessante, opiniões díspares, diferentes, pontos de vistas às vezes não se convergem, mas eu acho que é importante cada um dar a sua opinião, mas a conclusão é sua, que acompanha o Max Sport. Já já a gente volta com a reta final, terceira parte aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e o Max Esporte de volta, é a reta final, nosso terceiro bloco, terceira e última parte desta terça-feira, dia 18, aniversário do meu filho Rafael, fazendo 39 anos, eu aqui na Labuta, trabalhando, mas já mandei beijo, já falei, tá tudo certo com o nosso Rafa, é isso, é Rafael Mazella. Vamos embora então, olha só, depois do beijo para o Rafael, lembrando que o Jorge Ramos e o Paulo César Oliveira vão falar desse assunto, que requer realmente muita coisa ainda para ser debatida, e é um assunto interessante e polêmico a respeito da vinda dos treinadores estrangeiros para o Brasil. Sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor.
e de diante, automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços, 2 em Botafogo, Visconde de Caravela 55, ou na Pinheiro Guimarães 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Diante, automecânica e RTV, o apoio aqui do Max Sport. A galera chegando, a galera vindo. Paulo, por que o técnico brasileiro não é requisitado na Europa? Bom, falta um aspecto muito importante. A questão cultural, na minha opinião, é um grande problema, porque um treinador que sai do Brasil e que não fala uma língua estrangeira, que não consegue se comunicar na língua do país para onde vai, tem sérias dificuldades. Esse foi um problema fulcral que enfrentou o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, que estava na Espanha, até não é tão diferente assim em termos de hábitos e costumes, mas obviamente a língua foi um grave problema para o Luxemburgo. A mesma língua, nesse caso, o inglês, foi um grande problema para o Felipe Scolari quando foi para o Chelsea. Esse é um gravíssimo problema. Comunicação, ele precisa, para se integrar, estar naturalmente conectável, porque os jogadores são de grande nível e eles, obviamente, esperam que o treinador saiba se comunicar na língua do país para onde vão. Obviamente, se você me diz o Zico foi para o Japão, mas aí é um outro nível, uma outra esfera, onde o jogador tem a humildade suficiente para tentar se comunicar com o treinador, e nesses casos, nesses países, muitas vezes o técnico que vai para lá é ídolo. Então é diferente, é um patamar realmente distinto. Quando você vai para o futebol europeu e não sabe se comunicar na língua do país, tem realmente graves dificuldades, muitos problemas, e esses foram os casos de Vanderlei Luxemburgo, no Real Madrid, e de Felipe Scolari, no Chelsea, da Inglaterra. A Luciana, o Jorge Ramos, levantou uma questão de alguns treinadores vencedores, e eu lembro, e brasileiros lá fora também, que foram até bem. O Ricardo Gomes fez sucesso no futebol francês. Ele foi um treinador vitorioso no futebol francês. Fala, Valdir. O Otto Glória também fez sucesso, dirigiu inclusive a seleção portuguesa em 66, o Filipão em 2012. Eu acho que antigamente nós tínhamos poucos treinadores. Tivemos o Filpo Nunes, que foi o único técnico estrangeiro que dirigiu a seleção brasileira na inauguração do Mineirão. Foi Palmeiras e uma seleção mineira, e o Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira, foi comandado pelo Filpo Nunes. E tivemos o Renganesh no Flamengo, o Alfredo Gonzalez, esses foram campeões pelo Bangu. O que eu cito, eu não sou contra, eu acho que o Jorge Jesus fez um bem ao futebol. É que nós estamos trazendo treinadores de prateleiras muito baixas. Não, qualquer um estrangeiro é bom. Você ouviu falar nesse Dabov? Você viu falar agora nesse tal de El Turco, Mohamed, que estão dizendo, o outro tal do Medina, o Cacique Medina, os caras estão enchendo a bola demais, os caras não ganharam nada. Então esse é o meu questionamento. Não sou contra, mas tem que trazer qualidade, vamos qualificar o mercado. Agora, quando o Jorge Jesus, peraí, quando o Jorge Jesus chegou, quando o Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo, ninguém achava que o Jorge Jesus era bom. E ele mostrou o trabalho, Fala, Jorge, fecha esse assunto, Jorge. Não, eu acho que assim, há o intercâmbio, eu sou super a favor do intercâmbio. Eu acho que ele é fundamental para o crescimento daquilo que você faz. Eu não acho nada demais. Se o cara é competente e vem para acrescentar, eu acho perfeito. A parte que fez o Paulo César é muito interessante, porque ele fala da questão da língua. E nós temos esse problema. Ainda somos um país com um número muito grande de pessoas que não falam, pelo menos, o inglês, o que é fundamental nesse mundo global, aí, né, com essa globalização que existe. E o futebol brasileiro já foi o melhor do mundo. Hoje, infelizmente, não é. Então, a gente precisa aprender, precisamos competir de igual para igual com as principais seleções europeias. Bom, eu quero tocar em vários assuntos ainda no Max Sport, nessa reta final, mas, Paulinho, olha só, dá um toquezinho rápido do Campeonato Português, tem alguma novidade? Liga Portuguesa, no final de semana também animado, com o empate, a sua briga pela liderança do Português. O Sporting foi a Vizela, ganhou por 2-0, cumpriu a obrigação, e o grande resultado foi do líder Futebol Clube do Porto, que venceu, jogando no Estádio Nacional do Jamor, a equipe do Belenenses, pelo placar de 4-1, com um detalhe interessante: 3 gols
do ex-tricolor Evanilson. O Borges saiu, o Borges caiu, o Borges também. Vou voltar essas férias, o Borges não sei, não. Cadê o Borges? Volta, Borges. Copa São Paulo. O Fluminense acabou perdendo, tomou um chocolate do Santos, não foi? Exato. O Flamengo perdeu de 2-1. 2-1. É uma máscara, aquela garotada é uma máscara, nego pinta o cabelo de louro, de amarelo, tem que jogar bola, depois pinta o cabelo, me irritou. Só tem um Botafogo praticamente, não é isso? Só tem o Botafogo. O Botafogo empatou de 1-1 com o Resende e ganhou nos pênaltis. O detalhe, o Botafogo empatou 3 jogos consecutivos com o São José, 0-0, com o Taubaté 1-1, com o Resende 1-1 e ganhou os 3 dos pênaltis. E vai jogar agora com o América Mineiro. É o próximo adversário do Botafogo. Eu quero só dar uma grande campanha, hein? Deus sabe como. Fala, Jorge. Deus sabe como não, com mérito. Não vem querer desmerecer. Fala, Jorge. Tem coisas que acontecem ao Botafogo, como já dizia Luiz Mendes, mas vencer 3 disputas em pênaltis é muito difícil. E tem sinal de campeão, hein? Tem alguns jogadores ali que se destacaram, que é o Raí, que é um jogador muito jovem, bom jogador, e o Maranhão, que é outro que eu destaquei também. Agora, tem o Liberato também, Jorge, que é um volante maravilhoso, o Liberato. O Fluminense e o Flamengo eram tidos como um ano bom para ganharem a Copa e ficaram no meio do caminho. O que você atribui, Borges? Em relação à Copa São Paulo. Juniores? Eu acho o seguinte, primeiro que o Valdir conheceu um técnico, Evaristo Macetes, que garoto ganha jogo de garoto. Acabou. Então é jogo ali de garoto. O Flamengo teve que desmanchar o time no meio do caminho e trazer muita gente do Sub-17. O Fluminense é um time muito bom, uma base sempre bem formada em Xerém. O Vasco, por exemplo, tem uma boa base, disputa até campeonatos aí com o Flamengo. E o Botafogo é a grande surpresa aí disso tudo. Vamos ver a situação aí do Botafogo, mas foi a grande surpresa dessa Copa Cidade de São Paulo. Mas eu acho que é válido. Olha só, vamos partir para o jogo com os Borges, citou o Evaristo Macedo, grande jogador, ídolo do Barcelona, ídolo do Real Madrid, só podia jogar muita bola, né? E foi técnico da seleção brasileira, inclusive. O Evaristo é uma doce figura, um bom papo. Mas os times principais agora, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Luciana, o que você está vendo na movimentação da reformulação ou do reforço que esses times estão trazendo para o ano de 2022, hein, Lu? Olha, eu acho que de maior movimentação foi o Fluminense, né? Que montou um time experiente, a meu ver, um bom time, inclusive. Traz aí o William Bigode, traz o Cano, que é um excelente centroavante, traz o Felipe Melo, que apesar das críticas que a gente tem, também é um cara para compor. Enfim, o Fluminense está se armando muito bem. Eu acho que eu estou esperando aí esse confronto com o Flamengo, porque o Flamengo, embora não tenha ido ao mercado e perdeu algumas peças, o Kennedy, o Bruno Viana, enfim, mas não eram jogadores do time titular. Mas que seria um grande embate. O Vasco, a meu ver, está se movimentando pouco, muito por conta da questão financeira, a gente sabe, da reformulação, e o Botafogo também está timidamente ainda, o Valdir pode falar melhor do que eu, nessa questão dos reforços. Talvez, olhando para o Sub-20, possa trazer alguém até para ajudar, mas o Botafogo está passando por uma transição, né? Essa semana a gente viu aí a assinatura do contrato da SAF, é uma mudança para o clube se preparou para isso. Deixa eu só botar o Valdir no circuito. Você falava em SAF, eu acho que interessa a todo mundo, e o Valdir, além de grande jornalista, radialista, botafoguense, é sócio do Botafogo e votou a favor da SAF. O que você pode trazer? O que você pode trazer para todos nós que acompanham o Max Sport? O que significa a SAF? Qual é o acordo para o Botafogo não repetir alguns erros do passado ou uma estratégia errada? Olha, a SAF tem 60 dias para assinar o contrato definitivo. A Lu colocou muito bem, foi aprovado no Conselho Deliberativo. Eu deixei de ser conselheiro, porque era da gestão passada, mas sou sócio, votei a favor. Foi um massacre. 11 pessoas votaram contra na Assembleia Geral e 3 conselheiros votaram contra. O que acontece? Esses 60 dias serão fundamentais. Foi montada uma equipe de transição do clube e também desse empresário americano,
o John Textor. E o seguinte, o Botafogo agora ele já vai dar um aporte logo de 50 milhões em 60 dias. Esses 50 milhões, para o torcedor entender, o Botafogo não vai contratar jogador de 50 milhões. O Botafogo vai pagar salário que está atrasado no mês de dezembro, 13º, vai pagar pagamentos tributários que o Botafogo está atrasado, e com o que sobrar, o Botafogo vai fazer alguns investimentos. E com esse adiantamento que o Botafogo vai receber, ele tem pelo menos até abril o salário em dia. Os jogadores vão ter salário em dia até abril. E no decorrer do campeonato estadual, aí sim, o Botafogo vai se reforçar melhor para fazer um campeonato brasileiro em alto nível. O objetivo do Botafogo nesse primeiro ano é ter, evidentemente, um time para ficar na primeira página da tabela, brigar por uma Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores, e a partir do ano que vem, aí sim. E com um detalhe, o torcedor tem que entender que as coisas vão mudar. Vai ter o futebol vai ser um novo comando, o presidente vai tomar conta de outra área, mas a coisa é o caminho que o Botafogo tinha. Então, eu acho que é um caminho importante, mas as coisas vão caminhar paulatinamente. Valdir, não, ok, tudo está muito bom, está muito bonito para a pessoa em casa entender. Então, em 60 dias, o John Textor vai dizer se continua ou se... É que nem o Paulo Silvio Santos, ele para ou continua? Vai, é isso? Não, continuar e consegue. Ele já assinou o contrato, falta só os detalhes burocráticos que tem que ter esse tempo até para transição, umas coisas burocráticas que eu basicamente não entendo, mas estou dizendo que já está fechado. Isso aí já está acordado. Mas você acabou de dizer 60 dias, ele pode ir para trás, como o Ronaldo também no Cruzeiro, pode ir. Não pode, não, mas ele não quer voltar atrás. 60 dias é para fazer equipe de transição, entrar o dinheiro, entendeu? Uma série de coisas pequenas. Isso não muda, já está. O que poderia mudar é se os sócios ou o conselho votassem contra. Como isso aconteceu, está tudo resolvido. Botafogo vai ter um time, aquela base que foi campeã brasileira, e um time razoável para brigar pelo campeonato, mas a tendência é que no decorrer dos meses, abril, fevereiro, maio, começa a montar um grande time. O Paulo, na Europa, muito clube faz o caminho da SAF ou é outro esquema? Sim, praticamente os grandes clubes europeus já estão nesse caminho. O Sporting, Porto e Benfica já entraram nesse caminho. Os belenenses, por exemplo, que não representa realmente um clube grande, já também entrou por esse caminho, ou seja, o Boa Vista também. Isso apenas para falar em Portugal. Os clubes portugueses e europeus já entraram nesse caminho há muito tempo. E, obviamente, que a tendência de praticamente a totalidade, porque financeiramente é muito importante para a sustentabilidade de cada clube de futebol aqui na Europa. Ô Jorge, para fechar o programa, o Bira já está botando a tarde, está acabando o programa aí, eu queria desenvolver mais a matéria em relação aos clubes do Rio de Janeiro e contratações. Eu queria que você fizesse um balanço. O Flamengo perdeu alguns, mas não trouxe ninguém. O Fluminense contratou alguns jogadores, mas, na minha opinião, faltaram as 3 posições principais. Os 2 laterais e um 10, trazendo bons jogadores. O Botafogo... Mas eu acompanho. E o Vasco e o Botafogo, timidamente, ainda não fizeram. Faz esse balanço para fechar o programa, Jorginho. Na verdade, eu não posso fazer uma adivinhação do que vai acontecer. Mas eu acho que, dentro do que a gente tem de passado, o Flamengo é a equipe mais equilibrada, porque ainda detém os melhores jogadores, jogam há muito tempo juntos. Trouxe um treinador novo, que é um treinador que conhece muito, né, do futebol jogado na Europa. Eu acho que ele vai acrescentar, porque tem muitos jogadores. Se o jogador aceitar o treinador, eu acho que o Flamengo tem tudo para continuar. Agora, com relação ao Fluminense, contratou muito, é uma incógnita, mas eu acho que vai dar liga por essa parte inicial da Libertadores. O Fluminense vem se arrumando, né? O Vasco da Gama, tenho dúvidas, porque vai ser muito mais difícil a Série B, mas futebol tudo pode acontecer, mas fico preocupado. E o Botafogo contratou muito pouco. O Botafogo fez uma pretensão de chegar no Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, quer dizer, lá atrás mesmo, para não criar muita expectativa. Se conseguisse classificar para uma Sul-Americana, eu acho que está de bom tamanho. Esse investimento do Textor no Botafogo S.A., que é o futuro, não tem jeito, né? A Europa faz isso há muitos anos, é gradativo, não vai acontecer no primeiro ano. Vai demorar 1, 2, 3, até chegar lá. O próprio Flamengo, para chegar onde chegou, levou 6 anos, 5 anos. É verdade. É isso. Tá certo. Então, olha só, o programa está acabando. Não, um minuto só. Uma pauta para você no programa seguinte. Vocês falam tanto do Flamengo, cadê o dinheiro?
Como é que o Fluminense conseguiu tanto dinheiro para contratar tanto jogador? Que não Pergunta é ao barato. Flamengo. Pergunta ao Flamengo. Olha só, encerrando o programa, hoje o Valdir está aí, como diria Marco Aurélio, nosso querido Visão. O repórter Visão, Marco Aurélio, em 30 segundos, o seu boa noite, Paulo César Oliveira, direto da Bélgica. 30 segundinhos. Vai para o campeonato francês, Nice 2, Nantes 1. O Girondin de Bordeaux está numa fase terrível, perdeu por 6-0 contra o Rennes. O Paris Saint-Germain ganhou do Brest por 2-0 e conseguiu também manter a sua liderança no campeonato francês. Com isso, o Paris Saint-Germain tem 50 pontos ganhos na primeira posição. O Nice é o segundo colocado com 39, com um jogo a menos. E na terceira colocação, o Olympique de Marseille, que empatou em casa contra o Lille, ficando com 1-1 e ficando então na terceira posição do campeonato francês. Boa noite a todos. O Odair Júnior estivesse aqui com a Loura Capeta, se lembra do programa passado? Ele estaria impressionado com a pronúncia do nosso Paulo César Oliveira. 30 segundos para a nossa mulher gato, a nossa Luciana Campos. Fala, Lu. Marcelo, meu boa noite vai para o pessoal aí, lembrando da vacinação. A gente começa entre uma semana importante. Eu saio um pouco do esporte para falar da questão da importância da vacinação mais uma vez, e agora nas crianças, que os pais levem as crianças para vacinar. Esse é um momento importante. A gente começa o ano aí com muitos contaminados, mas o número de óbitos lá embaixo, isso se deve à vacina. Então, por favor, quem ainda não se vacinou com a dose de reforço, vá lá e vacine. E as crianças também, os pais que levem as crianças para vacinar. Um beijo, perfeito. Gente. Boa noite. 30 segundos para Valdir Luiz, que já levou um toco da Luciana no programa ao vivo para todo o Brasil. 30 segundos, boa noite de Valdir Luiz. Antes de mais nada, Luciana mora no meu coração. Parabéns à garotada do Botafogo, ao Tiano, que é o coordenador da base, ao Ricardo Rezende, que é o treinador. Botafogo rumo ao título da Copinha. Parabéns à garotada do Botafogo. Carlos Borges, mais 30 segundinhos para fechar o programa. Parabéns ao Flamengo. E, mais uma vez, será campeão de tudo esse ano de 2022. Um abraço. Jorginho, 30 segundos, Jorginho. Fala, Jorge. Corta os dois, Bira. Corta os dois. Eu acho ótimo, porque sonhar não custa nada. Isso é muito bom na vida, a gente sonhar. Eu queria só mandar um abraço carinhoso para a família do Paulo Ferreira, um grande amigo meu, está no céu, mas viveu intensamente e a gente sabe que ele está muito bem. E um abraço a todos vocês e parabéns ao Botafogo, e sempre dando alegrias aí ao nosso torcedores. É isso aí. Bira, só comigo agora. Obrigado a todos, obrigado a você que está nos acompanhando aqui no Max Esporte. Terça-feira que vem, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, mais uma edição. Uma pauta recheada, discussões, e, enfim, opiniões diferentes, mas o importante é que você curta, esteja sempre com a gente e não perdendo o programa. Se por algum motivo não puder ficar, vá lá no YouTube, Max Sport TV Max, e acompanhe tudo. Fechando o programa, já que é beijo e beijo, meu filho Rafael hoje completando 39 anos. Tiago vai fazer 41, Valentino vai fazer 12. Então, a hora da família. Rafael, pai te ama. Um beijo carinhoso. Ele que é o papai da minha neta, da Lécia. Estamos todos juntos. Uma ótima semana, como a Luciana falou. Vacina, todo mundo se cuidando, distância, máscara, porque ainda a situação não está para brincadeira. Semana que vem, de novo aqui na TV Max, mais uma edição do Max Esporte. Até lá, galera!